boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo. Onde você está no Onde mundo. está, Bem-vindo a mais um episódio do Hoopercast. Eu sou a Letícia, Eu sou a Carla, eu nunca sonhei em ser uma astronauta. né? Bom, eu sou agora SRN Legite. Mudou, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, Exatamente. eu acho. Olha, dando spoiler desnecessário. E a Carla é... Cientista de dados. Isso aí, cientista. Mágica de dados. Bom, primeiro agradecer a TC pelo espaço, a oportunidade de a gente estar aqui, ajudando a gente. Pela nossa patrocinadora Garoa Cervejaria. Olha, top. Eu tô virando muito bom. muita garota propaganda Por da favor, Garoa. me sirva. Obrigada. Sim, senhora. E, bom, o tema de hoje é analista de qualidade, o que que faz? E para isso a gente está com a nossa convidada da TC, a Rafa. E aí, bem-vinda. Rafa. Conte mais sobre você. Obrigada, gente. Como vocês falaram, meu nome é Rafaela. Eu sou analista de qualidade, tenho 30 anos. E estou aí trabalhando com a TC, né? Já faz 10 meses. E estou gostando muito, uma empresa incrível. Rafa, uma coisa. Eu acho que a gente vai falar uma trajetória muito legal sua. Que, assim, para quem tá pensando em mudar, né? Sim. Eu acho que você é uma pessoa que vai responder muitas perguntas sobre isso, não é mesmo? Verdade. Menina, vamos começar? A Bora, rodada de bora. pergunta, porque tem bastante coisa legal. Verdade. Não esquece que o tema é analista de qualidade, tá? Não é tretas? Não pode fazer polêmica hoje? Tá. Então, Rafa, conta assim pra gente o que motivou você a trabalhar na área, né, de análise de qualidade. Eu nunca sei direito falar. E quais são os desafios, assim, bem para você entrar nessa área? E depois a gente vai perguntar por que você saiu da área que você estava antes. Mas Aham. vamos começar assim. Por que você escolheu essa área? Por que... Aham. Então, eu sou formada em Direito, né? E eu tava com muita dificuldade de achar um emprego aqui em São Paulo, porque eu não tinha nenhuma experiência, né, na área. Eu me formei e eu era só uma pessoa formada que era concursada pública, nunca trabalhei na área do direito, então eu não tinha nenhuma experiência. E aqui em São Paulo foi bem difícil o mercado para mim, até porque foi bem no tempo da pandemia que eu mudei para São Paulo. Então o mercado já estava difícil, ainda mais nessa área. Para quem não tinha experiência, ainda mais, né? Então, foi aí que eu decidi começar a estudar na área. E estudei aí, passei 1 ano e meio, mais ou menos, só estudando. E foi isso. Agora, quanto à segunda pergunta que você fez, os desafios, eu acho que o primeiro é você entender que você consegue. Porque, Puts. tipo, eu tinha muito medo, sabe, de não conseguir. Tanto é que eu não falei pra ninguém da minha família. Ninguém sabia que eu tava estudando. Eu passei 1 ano e meio, nem minha melhor amiga sabia que eu tava migrando de área. Porque Nossa. eu tinha medo Segurar, de não né? conseguir. É. Eu pensava que era uma coisa muito difícil. Gente, isso não é pra mim. Eu não sou inteligente o suficiente pra conseguir. Então, Acha, Rafa, que absurdo. Como... tipo, eu me sabotando mesmo, sabe? E eu estudava e, assim, mesmo após 6 meses estudando, ainda era um desafio. Muitas coisas eu não entendia, porque, tipo, é outro mundo de tecnologia. É uma outra visão de problema, visão. né? Então, mesmo com 6 meses estudando, eu pensava, o que eu tô fazendo da minha vida, gente? Eu estudei uma coisa, tô estudando outra, não tô entendendo nada, eu vou desistir. Pensava em desistir, mas graças a Deus eu continuei, persisti, porque eu acho que a principal coisa é você ter persistência. Não é capacidade de inteligência, não é nada disso. É você persistir, não desistir. Tem que ter força de vontade. Muita Aproveitando força de esse vontade. gancho, você mudou também de cidade, né? Foi uma coisa bem doida. Como você sentiu, assim, de todas as ajudas que você podia conseguir, familiares, assim, quais você buscou? Porque eu acho que hoje isso ainda é muito tabu, tanto para nossa área quanto para qualquer pessoa no mundo, né? Eu, por exemplo, faço terapia há anos. Um beijo para a Su, que é a minha terapeuta, meu anjo, você tá segurando uma barra. E ainda no meio da pandemia, assim, como que você lidou com tudo isso? Lidou, né? Lidou. Com tudo isso, assim, tipo, como que você... E uma mensagem para quem não tá achando que não tava conseguindo. Acho que você já começou a dar essa mensagem, mas assim, como você lidou em uma mensagem
uma frase de mensagem pra falar assim, nossa, elas têm várias frases legais no podcast delas. Sacanagem. Então, né, como você falou, a principal mudança foi aqui para São Paulo. Que, na verdade, eu era concursada no Tocantins. Eu sou de Araguaína, Tocantins. Cidade do interior. Então, tipo, foi tudo muito novo. Cultura, eu nunca mudou tinha tudo. saído, assim, da região. Eu nasci e cresci no mesmo bairro. Então, assim, tudo pra mim foi muito novidade, sabe? Uhum. E aí, eu larguei meu concurso lá e vim pra cá pra acompanhar meu esposo. Ele trabalha na área de TI também. Então, eu vim acompanhar ele. E aí, fiquei estudando nesse período, entendeu? E aí, a gente teve algumas dificuldades, né? Claro, de adaptação, assim. Muito apegada com a família. Eu sempre fui muito apegada. Cara, eu sou aquela pessoa que eu pergunto pro meu pai assim, pai, se eu tô sentindo isso, onde que eu vou? Por que eu vou no médico? O que eu tô sentindo? Tipo, me ajuda aí. Eu sou... Mãe, tô no médico, o que eu tô O sentindo? que eu tô sentindo? Bem esse meme mesmo, sabe? Eu acho que, assim, a gente... E a minha família é desse jeito também. Todo mundo é muito família, sabe? Tanto é que eu casei e morei 5 anos em frente à casa da minha mãe. Então, As tipo... Tupperware você roubava tudo da tua mãe, certeza. Deve Não, tá lá. almoço era quase Eu também sempre, roubo, né? até da minha irmã rouba. Aí minha tia morava logo na rua de baixo, então final de semana eu nunca fazia comida. Sempre tava na casa de alguém. Adeus. Fogão, nem sei, né? Então, assim, quando eu vim pra São Paulo, tipo, não conhecia ninguém, então foi muito difícil. Muito difícil. E quando eu migrei de área, que eu comecei a trabalhar, foi ainda mais difícil, porque eu passei um longo período sem trabalhar, né? Eu passei ali, tipo, quase 3 anos. Cara, e você já era uma mulher independente financeiramente, Sim. né? Deve ter sido um baque da desgrama, né? Sim, eu sempre fui, desde os 13 anos de idade eu trabalho. E trabalhava como caixa, trabalhava com... já trabalhei em loja de calçados. Então, assim... Aí, com 19 anos, eu passei no concurso público. Então, eu fui emendando, assim. Então, sempre trabalhei muito. Então, foi um desafio eu ficar esse período sem trabalhar, só em casa, estudando, né? Mas uma das coisas que me manteve mais o foco foi o estudo, né? Não ficar parada, pensando, sabe? E aí, eu foquei no estudo, foquei no inglês, foquei em estudar para essa área de TI. Isso me deu uma estabilidade. Mas mesmo assim, quando eu migrei de área, que eu comecei a trabalhar nessa área de análise de qualidade, é uma área que, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza, porque eu sou uma péssima usuária. Eu acho toda... Não, primeiro, o que analista de qualidade faz? Vamos lá, desde o começo. Porque acho que Sim. eu tenho dúvidas também, mas a gente vai explorar bastante isso. Sim. Eu sou analista de qualidade de software. Então, eu acompanho todo o processo de desenvolvimento, tanto web quanto mobile. Então, ali, quando está sendo desenvolvido o site, desde o iniciozinho, eu estou ali acompanhando, fazendo testes. Então, eu faço testes como se fosse um usuário final, para ver se está funcionando. E testes um pouco mais complexos também, a gente faz, para garantir que quando suba para produção, a gente fala subir para produção, que é o site ali em si, esteja tudo funcionando corretamente, né? E não dê nenhum bug, e dê tudo certo. Aproveitando esse gancho, você trabalha em squads, né? Squads. Enfim. Squads. Aham. E quais papéis você lida, assim, diariamente? Porque eu acho que é uma dúvida de todo mundo. A gente tem, né, Letícia, a gente tem, sei lá, squads diferentes ali, mas é legal que vocês fazem desenvolvimento tanto web quanto mobile, beleza? Sim. E eu acho que isso é muito legal pra gente ter visão dos papéis e ver quais são as áreas que se interagem diretamente também, né? Porque eu acho que você, principalmente, super interage, né? Sim. Hoje, eu trabalho em 2 squads, que é a Connect e a Station. A Connect, que é basicamente o Ideas, os canais e relatórios. E a Station, a gente a rádio da TC e os vídeos e lives ao vivo que acontece, né? Ela testou a gente antes. Ai, nossa, olha, eu tô com delay hoje, hein, galera? Agora eu entendi, pô. Nossa, cara. Não, tá Então, eu faço parte da tribo Social,
que é toda essa parte de interação com os usuários, que é quando eles postam um idea. Então, Pode quem falar. tá assistindo a gente agora, provavelmente tá usando funcionalidades que você já testou e tudo mais. Já né? passou. Falou sua mão, né? Sim. Se não tá funcionando, tá, gente? Reclama que tá sacanagem. Já culpa é manda dela. no saco assim, Culpa é ó, dela. eu conheci quem... Brincadeira. Pode continuar. É, então, a Station, eu peguei ela bem no iniciozinho. Então, eu peguei o lançamento e foi uma coisa, assim, incrível que aconteceu comigo, porque é realmente emocionante, porque é um filho. A gente falava que era o filho. No dia do lançamento, foi engraçado que os meninos até choraram, desligaram a câmera, a gente trabalha em casa, né? E aí eu vi só neguinha assim desligando a câmera. Gente, porque realmente, você passa um período ali organizando tudo, projetando, desenvolvendo, e aquela trabalheira toda. Aí quando só pra produção que você vê tudo funcionando, Cara, é muito bom. Porque assim, vamos ser bem sinceros. Uhum. Até sair um site, sair algum aplicativo, quanta gente está envolvida. Que tipo assim, o dono do produto, o Product Manager, o Product Owner, né? Tipo, owner. o PO, o PM, tem que se entender com o Dev Back-end, com o Dev Front-end, saber o que... E definir Com o gente, PD, é eu muito... tenho o PD também. Quem é PD? Product Designer. Ai, menina, é verdade. Nossa, UX e... Assim, UX. loucura, né? Quanta gente... É emocionante, cara. É uma coisa que, pô... É muita gente envolvida, né? É cada processo ali. E aí, tudo isso eu tô envolvida, né? Porque a qualidade, ela vem como um todo. Não é só uma coisinha ali. Mas eu faço teste de tudo. Então, tudo que tem ali na Station, com certeza passou pela minha mão de teste. Minha e do Caio, PM, que ele... E da equipe inteira, né? Porque qualidade, quando você se fala em qualidade, você tá falando de uma equipe, que a equipe trabalha junto, né? Pra manter a certeza. qualidade. Com certeza. E o que você estudou pra virar analista de qualidade? Então, a gente tem os cursos para ser analista de qualidade de software. Então, eu fiz vários cursos nessa área. Quando eu comecei a estudar mais na área de desenvolvimento. Então, a minha ideia inicial era ser front-end. Então, eu estudei Quais muito ali. linguagens você tava? Então, eu trabalhei com a linguagem de programação mesmo em JavaScript, tá? Mas HTML, CSS, tudo isso eu estudei e para ter uma noção. E isso me ajudou muito. Até porque quando você entra nessa área, até mesmo para conversar com o pessoal, entender. Então, é necessário você ter um entendimento básico sobre isso. Porque afeta front e back, né? Sim. E eu acho que mais pra frente a gente consegue explicar melhor isso, né? Com outros papéis, mulheres que vão vir aqui, que são front, que são back, né? A gente quer trazer todas Sim, pra legal. entender essa conversa, porque às vezes é uma linguagem diferente, que você faz o back, que você faz o front. Uma coisa E diferente, aí você fica assim... Totalmente. Então, esse aqui que você fez aqui... Véi, deve ser muito doido. Mas tem que saber muito gerir... como fala? Pessoas? Assim, saber falar, né? Porque, sinceramente, às vezes a gente desenvolve uma coisa e não funciona, e tudo bem, sabe? Tipo, como não levar um analista de qualidade a mal? Porque imagina, você resolveu... Tá. Você fez uma feature lá, pô, maravilhosa, demorei, sei lá, 20 anos pra 80 fazer um negócio. pontos lá no giro. Chega na Rafa, não deu não. Não quero, não aprovo. Não aprovo. Tudo errado, tá tudo errado. Não é assim que você fala. Não. Como que você faz? Você se documenta? Como que você... Porque Então, tem, né? Uma das principais, digamos, características, né, do QA tem que ser falar, né? Saber conversar. Porque você não pode causar aquele atrito, né? Porque hoje já existe uma fama de QA com dev que, meu minha Deus filha, do por isso que eu tô céu. aqui, ó, nada pessoal, sou só QA, né? Tipo, não tem nada. Gente, tipo assim, foi criada uma barreira entre QA e desenvolvedores. Então, você tem que ter muito jogo de cintura. Jogo de cintura para conversar com cada um, sabe? Entender cada um, porque cada desenvolvedor tem suas particularidades, né? Então, é importante você conhecer da vida dele, saber se ele é uma pessoa mais séria, se ele é uma pessoa mais tímida, e tentar conversar
o mais delicado possível. Digamos assim, já usar a palavra delicado. Não, isso aqui e tal. Então, eu tento manter uma boa relação com todo mundo. É difícil. É difícil a gente ver amizade. que há IPM que se dá bem, né? Com os devs, assim, é meio estranho. Eu, graças a Deus, me dou muito bem, assim, principalmente com a galera da Station. Mas isso é soft skill, né? Isso é soft skill que talvez tenha vindo até da sua sabedoria como né, advogada. Né? Saber conversar. É verdade. É uma das coisas que eu trouxe. O perfil investigativo também é uma coisa que eu trouxe do direito, né? Esse perfil investigativo de estar procurando ali. E também... Atenção ao detalhe também, Atenção ao detalhe. Putz. Tudo isso. Caramba. É muito importante, sabe? Acho que isso é meio que pré-requisito, né? Porque, cara... Você vai fazer uns testes que, às vezes, várias pessoas deixaram passar. A gente não preveu fazendo... Sim. Erro de tipo. Tô imaginando aqui. Assim, vou deixar esse tamanho aqui. A pessoa coloca mais caracteres do que poderia. E aí fica sem a mensagem de reclamação, por exemplo, né? Acho que é bem difícil. Bom, enfim. Eu me perdi na personagem, já que eu fui... Opa, tudo bom, coisa. Volta. É por isso que é importante documentar tudo, né? Assim, antes de eu testar, tem todo um processo, tem toda uma documentação que é gerada em cima de uma feature. Não é eu tirar tudo da minha cabeça, sabe? Importante. Qual que é o processo? O processo... hoje a gente trabalha com Gira, né? Então, eu tenho lá a feature, eu tenho lá... Eu vou começar desde o início... Quando você vai desenvolver, isso, né? Aí, o que acontece? É feita toda uma pesquisa de campo. O PM, ele vai a campo para ver aquilo que o usuário está querendo do nosso produto. E aí, vamos supor, o chat, né? Agora, recentemente, a gente lançou o chat nas lives ao vivo. Então, o que acontece? O PM foi atrás, viu que era uma necessidade, viu que era uma dor que os usuários tinham de estar ali conversando durante a live. Então, ele trouxe isso para... É tipo isso. Trouxe isso para ser desenvolvido. E aí, ele abre o card. E aí, nesse card, existe critérios de aceite. Através desses critérios de aceite que eu vou me basear para fazer o teste. Então, ele vai ter lá... o usuário tem que conseguir comentar e tem que conseguir apagar, né? A sua própria mensagem. O contribuidor, aquele que está fazendo a live, ele tem que conseguir excluir a mensagem de todo mundo. Vai que alguém manda um xingamento, uma coisa. Então, isso é um critério de aceite, né? Já pensou? Ela usuário revoltado. Hoje não. Tipo, colocar uns pinos, palavrão que eu falo aqui, talvez. Dá um trabalho pra você, produção aqui. Então, o contribuidor tem que poder. Então, tudo isso são critérios de aceite. São todos pontuados. Então, eu vou lá nesses critérios de aceite, vejo tudo isso. Tudo isso é documentado, porque vamos supor que o teste aqui chegue lá em produção não funcione. E aí eu falo, falando testou e tal, não né? funciona de, sei lá, sábado. Imagina. Não tá funcionando nem domingo. Ninguém tava usando. Aí fala na rádio TCA, não sei o que lá, entra e não é... a galera entra, imagina. Ou congestiona, tipo, não fizeram o teste de carga direito, aí a galera, tá dando uma entrada. Já pensou? Maravilhoso. Ai. Já passou várias coisas, né? Tipo, será que eu... Sim. Será que eu testei esse negócio? Então, e por isso que é muito importante a documentação. Então, eu faço prints da tela. Tipo, esse do chat foi bem bacana, porque eu reuni toda a galera pra testar junto, né? É advogada, né? A pessoa não tem o que fazer. Tem que... Argumentativa. Olha aqui, ó. Segundo... tipo a isso. atividade. A subtarefa. Parágrafo tal. E, tá bom? É tipo isso. Aí, tipo, a galera inteira testando, mandando mensagem lá. A gente testa em um ambiente chamado homologação, também tem alguns ambientes de pré-prod que a gente testa. E aí, os meninos vão mandando muitas mensagens e eu vou filmando tudo, entendeu? Tô lá filmando, ou então dando um print e depois eu vou e coloco lá, o critério de aceite número 1 tá aprovado de acordo com o vídeo e tal. Posto o videozinho bonitinho, entendeu? Tá ok, libero pra concluído. Cara, a galera deve fazer dancinha da comemoração quando passa, né? Falar, dá um ok, Mas até chegar aí é luta.
Sempre quando vem alguma task, sempre a gente encontra alguma coisa pra mandar de volta pro dev, pra ele fazer Nunca a correção. Tá bom. Nunca tá 100%. Nunca tá bom, Por que gente. será que É a sempre tem vida. treta? Tanto na vida quanto em desenvolvimento. Mas é normal, gente, porque é muito detalhe. muito É detalhe, muito né? detalhezinho, sabe? E a gente faz uns testes de estresse também. Então... O que é teste de... Você fica grito, sacanagem. Mas o que é teste de estresse? Eu acho que é legal falar sobre. Eu ia fazer uma piadinha, mas vai ficar bem ruim. Então, por favor. Fala sobre os tipos de teste que um analista O que faz. é o teste de estresse? Que o que ela faz. Então, né? Hoje eu faço teste de funcionalidade, teste de usabilidade, teste de regressão. Aí teria que ter outro podcast pra me explicar sobre cada um, tá? Só de você falar, eu já tô assim. Se eu for beleza. explicar sobre cada um. Não precisa, não precisa. Mas assim, o de estresse é um deles. O de estresse é, tipo, eu fazer um cenário de teste que pode acontecer. Por exemplo, vamos supor que o usuário tá ali no site, Não sou a aí Carla, sem eu sou querer uma péssima usuária. Vamos lá, me coloca de exemplo de péssima usuária. passa um gato lá, sei lá, aperta um enter várias vezes num Cara, não é o botão. gato, sou eu mesma. Tipo, Não, eu tô lá. testar Vamos! o gato, testar o Posso? gato faz muito sentido pra quem tem gato, cara. Eu lembrei do gato porque tem um dev que tem um gato e aí sempre nas reuniões o gato fica passando. Vinícius, Todos eu tô os falando de gatos você. têm Aí o gato dele fica passando assim na frente. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que o gato não tá apertando as teclas? A Let's também tem gatinha na Let's. Nossa, Não é só você que O do Lucas passa bastante, O né? do Lucas? A Lurdinha. A Lourdinha, é verdade. Um beijo pra Lourdinha. Beijo pra Lurdinha. Ai. Mas é tipo isso, é forçar uma situação, entendeu? Tipo, é clicar várias vezes, alguma coisa que o usuário possa fazer, estressar, é como se estivesse estressando ali o software, sabe? Pra ver o que acontece diante daquela reação. Se eu for testar um scroll, eu arrasto bem rápido, sim, sabe? Arrasto Pra ver se não rápido quebra pra a ver se imagem. vai quebrar alguma coisa, sabe? Algumas coisas assim Sensacional. nesse sentido, sabe? Esse cenário você tira da sua cabeça ou é Tem meio alguns- pré-definido alguns? Tem alguns, a maioria de estresse eu tiro da minha cabeça mesmo, sabe? Da hora. Porque nem tudo tá nos critérios de aceite. Os critérios de aceite são o que é aceitável, mas eu tenho que sempre pensar em coisas a mais. Quanto mais detalhada a task, melhor pra mim, é claro, né? Mas só que é muito detalhe, ninguém lembra, assim. Então, quando eu pego uma task, eu tenho um cuidado de ficar pelo menos uns 2 dias, dependendo. Ou até mais, sabe? Pra poder ficar raciocinando. Às vezes, até à noite, eu paro e lembro. Olha, eu posso fazer esse teste. Aí, no dia de manhã, eu vou e faço. Procurando, assim, maneiras, sabe? De achar alguma coisa, algum vacilo, algum bug ali. Sensacional. Cara, e assim, Nossa, que da hora. eu sou uma péssima usuária. Eu sou essa pessoa que, tipo, tá dando pau, eu tô lá dando enter. Só de mim aí pra O dar seu uma ajuda. 4.773.159.000 cliques. É igual a gente buzinando No trânsito parado. Tipo, vai voar, meu anjo? Não vai, né? É. Cara, isso é muito engraçado. E aí é uma coisa tão louca que já peguei cada bug assim, que a diferença de ter o bug ou não era uma internet ruim. Eu testava com a minha internet, dava tudo certo, aí meu PM testou lá, aí não tava dando certo. Aí eu, mas como assim? Eu tô testando isso, tá funcionando aqui. No meu aí eu computador descobri funciona. que ele... no meu computador funciona. Porque Aí chora ele tava Docker. usando 3G. Aí eu não acredito. Será que é por causa da 3G? Aí depois disso, aí eu comecei a testar em 3G também, porque eu descobri que tem bugs que dá em 3G. Mulher. Nossa. Gente, é muito complicado. E outra coisa também, que é muito engraçada... Gente, mas por que será que dá esses bugs? É tipo, às vezes por conta da internet ruim, né? Às vezes dá bug por causa da internet Tá ruim. vendo, operadora do meu celular? Sacanagem. Não vou Não, falar o nome porque não, já a pensou? operadora ruim, você não vai conseguir baixar todos os arquivos do site. Ou do aplicativo. É, porque você trabalhou como front-end também, né? Então você sabe... É que eu não, gente, eu sou de dados, pelo amor de Deus. Agora, os bugs mais tensos mesmo, no mobile principalmente, é quando dá em alguma marca de celular e outras não. Nossa. Recentemente, Cara, a gente é tava real, com um né? desse e foi muito difícil. Algumas pessoas devem ter pego, algumas que talvez estão até assistindo aqui. A rádio tava não tava funcionando. Simplesmente em alguns aparelhos. Você discrimina aquelas caras. E aí eu, gente, como assim? Porque eu fiz o teste, tava funcionando no celular. Eu tenho um celular aqui da TC.
Aí tava funcionando. Aí eu tava ocupada, porque eu sempre ficou muito link, porque como eu trabalho em 2 squads, Não sei como você aguenta, assim, sabe? aí eu tava Sou com muitos organizada, né? links. Aí eu peguei o meu celular particular pra testar. E aí eu percebi que no meu celular particular não tava funcionando. Aí eu, mas como assim a rádio não tá funcionando no meu celular particular? Aí eu voltei no outro, tava funcionando, da outra marca. Aí eu, gente, não acredito. Aí eu fui fazer toda uma pesquisa com várias pessoas pra ver quais celulares que estavam funcionando e quais não. Aí eu fui anotando as marcas que estavam funcionando e não, pra passar o bug pro desenvolvedor pra ele fazer a correção. Aí, graças a Cara. Deus, a gente subiu a correção e agora já voltou a funcionar. Mas é um bug crítico, isso é um bug crítico porque o usuário não consegue, né? E foi pra acessar, produção, né? E tava em Cara, produção. E eu lembrei que eu sou velha, né? 32 anos, inclusive fiz 27 de maio, um pouco aquelas, né? Tudo mudou. Que velha. 32 anos. Tá novinho, bebê. Eu sou um bebê, né? Sim. Principalmente nas minhas atitudes, sacanagem. Mas assim, eu lembro de, tipo, no começo mesmo dos celulares, quando eles eram smartphones e tal, tinha uma amiga minha que tinha iOS, né? Sim. E ela assim, olha, esse aplicativo super da hora, pipopopó. Véi, deve fazer uns 5, 6 anos. E eu, nossa, eu super amei. Não funcionava no meu celular. Eu, nossa, gente, que preconceito com Android. Aí eu vi depois como fala no Google? Não é? Que fala o de apps, né? E aí muita gente falando assim, meu Android não tá funcionando. Alguns Androids até funcionavam. Que louco isso, né? Porque quando que um analista de qualidade pega essas coisas, né? Você espera que as bibliotecas de desenvolvimento funcionem, né? Sim, mas assim, é difícil prever uma coisa dessa, igual né? É difícil prever. Até é difícil. descobrir por que tá acontecendo, Até navegador tem coisa diferente. É, Principalmente quando você pega verdade. o Safari, o Chrome. Tem diferenças. bastante diferença, principalmente de CSS. Caramba, deve ser... front que rala nisso, cara. É um saco. Você tem, tipo, retrabalho tantas vezes quanto diferentes você faz um exploradores de negócio internet. certinho, porque você usa um determinado navegador, aí a hora que você vai pro outro, não funciona. Aí você fala assim, como é que eu vou contornar isso? E no mobile acontece muito isso, por causa do tamanho das telas dos celulares. Nossa, Aí eu né? testo num tamanho de tela, aparece de um jeito. Aí eu testo no outro, aparece totalmente diferente. Aí eu vou, Dev, olha o que aconteceu aqui. Aí às vezes o botão some. Aí você tem que subir um pouco o botão, porque dependendo do celular, né? Cara, tinha isso, não sei se vocês lembram, no Instagram, uns tempos atrás. Sério? Meu celular Eu era não vi. Motorola. Também não, o celular que eu compro. Mas, sacanagem. Assim, eu não conseguia ver direito a imagem toda de outros celulares, assim. Gente, contrata. Sacanagem. Contrata quem gente, pelo amor de Deus, pra prever isso. E isso é bem complicado, né? Acontece, né? Mas Cara, é a acontece. mesma plataforma. É mobile, né? É um celular. Vai usar no app e tá dando erro. Tipo, porque tem os diferentes formatos e tamanhos de telas de celulares diferentes. Como que você vai Sim. prever tudo isso? Vamos colocar um Tem que padrãozinho, testar. gente? Vamos tentar. Vamos fazer uma responsabilidade melhor? Cara, mas é que, assim, às vezes, a diferença daquele celular é o tamanho da tela, né? Hoje em dia não mais. Tinha umas telhas antigamente, né? Os bagulho pareciam umas tinha. telhas. Tinha uns negócios Verdade. diferentes. Um celular desse tamanho, um celular desse tamanho. Sim, a Panasonic tinha. Olha, eu falei que eu era velha. Começou aqui, ó, vinha a enxurrada de coisa. Mas, nossa, deve ser muito complicado, porque, assim, para além da qualidade do acesso, tem a experiência do cliente, que está diretamente relacionado, né? Uhum. Parabéns, continue assim. E vocês recebem feedbacks, assim? Como que vocês fazem? Sim. Como vocês melhoram? Como que vem essas atividades de melhora, de pipipipopopó? Sim. Existe uma equipe que ela fica recebendo as reclamações e repassando pra gente. E a gente pode olhar até no próprio Play Store, igual você falou, né? Que viu lá, tinha reclamações. A Não gente estava olha a reclamação das pessoas, né? E aí... E vai testando também, porque o processo de qualidade, ele vem desde o desenvolvimento até quando está em produção. Então, uma coisa que a gente está pegando muito hábito é de todo dia pela manhã entrar no app, entrar no web e dar uma olhada para ver se está tudo funcionando, para a gente ver se consegue pegar o bug antes dos usuários, né? Mas sempre tem um usuário que encontra alguma coisa e aí a gente tem o Report de Bugs, que é onde é lançado os bugs e a gente vai lá e
e deixa tudo descrito, né, para poder estar resolvendo o quanto antes. Cara, e é complicado, né? Porque às vezes dá vontade de fazer tudo e não tem como, né? Como que faz pra priorizar, assim? O que É difícil priorizar. Eu acho que é uma questão dos times, É né? a questão Não é? do bug bloqueante, né? Ah. Que existe o bug bloqueante e o Tipo, a que não galera é não tava bloqueante. conseguindo assistir É, a rádio TC, que É um bug praticamente... bloqueante, né? Esse. Milhões esse bug deve custar, né? Imagina. Bug de milhões. Sim. Então, a gente coloca a flag de urgente, né? Quando é uma coisa bloqueante. Aí o dev para todo o desenvolvimento. Se tem algum projeto de alguma feature, de alguma Adeus. novidade, tchauzinho. Não vai ser agora, amor. Vamos corrigir primeiro os bugs para depois subir com as melhorias, né? Uhum. Cara, com E você certeza. acha, tipo, além de bugs você procura, você também, tipo, vê algumas outras melhorias e fala, Sim. e daí você faz fazer ou você Sim. deixa pra próxima? Nossa, eu sou bem enjoado. Quem trabalha comigo... Não, vamos Não, mudar. isso tá certo. Peraí, Não, na verdade, é isso o tá que certo. Não é o que você fala, é como você fala. Você é exigente, busca sim. excelência. Sim, eu busco Pronto. excelência. Isso aí. Então, assim, eu olho muito pra design também, sabe? Então, eu vou... Não tem como desacoplar, né? Não tem como, gente, não tem como. E assim, mesmo antes de eu entrar nessa área, eu sempre, quando eu entrava no site que eu vi uma coisa, eu era muito crítica. Aí eu, gente, por que Site o povo ruim faz da um negócio desgrama. desse? Né? Tipo, eu já criticava muito os sites e tal, sabe? Odiava, igual você fala, eu era daqueles que ficava clicando, Por morrendo isso de você é boa de teste de estresse, né? Ai, muito gente, bom. é muito Tipo, engraçado. nossa, isso mas- aqui tá ruim. Vai lá inspecionar, arruma o HTML. Pronto, agora tá melhor pra eu poder usar. Então, tipo, eu sempre fui assim, né? E então, agora que eu comecei a trabalhar com isso, eu tripliquei, né? Tripliquei. E aí, tipo, eu olho e aí eu vejo não tá bom, aí eu já vou e converso com o PM. PM, o que você acha da gente fazer assim, assim, assim? Nunca exigindo. A gente que trabalha nessa área nunca é exigir. É sempre conversar, olha o né? lado direito falando. Não, é só uma argumentação criativa tipo e... Né? Então, eu venho com as minhas ideias de design, né? Ali, querendo tomar o papel da design que a gente já tem, né? Mas eu sou, assim, eu sou dessas que vou e Mas é que também, falo. às vezes, a design tá preocupado com tantas outras coisas, né? Sim, são muitos detalhes, é igual eu Meu. falei, né? Nós somos um time, então todo mundo tá aberto ali a falar de qualquer coisa, né? Então, sempre eu vou, converso. E aí, às vezes, a gente faz até votação sobre algumas coisas. O que vocês acham disso? Desse sim. texto? Porque até os textos é a gente que decide, né? Então, às vezes, o que você acha de botar esse texto e tal? Aí vai pra votação e tal. Então, é um time, né? Tem que trabalhar em equipe. Trabalho em equipe é o principal. sim. Tudo bem que a gente dá umas treta, né? Ah, uma pergunta. Uma Lembrei agora que eu falei de treta. Eu lembrei. Vocês também trabalham com metodologias ágeis. Vamos ir pra fonoaudióloga, amor? Tem que fazer um apanhado de quantas vezes eu falo que eu tenho que ir pra fonoaudióloga. Finalmente. Mas assim, vocês têm retrospectiva, revisão, review, né? Assim, Review. e aí dá umas umas conversas boas, assim. Sim. Vocês fazem daily? Sim, Fala um são pouco pra várias gente. cerimônias, né? Quanto tempo vocês fazem? Certo. A gente tem várias cerimônias. A gente tem cerimônia de planejamento, onde a gente vai planejar, né? Como vai ser feito e tal, a dificuldade de cada tarefa, a ordem de cada tarefa. Cara, é ótimo que às vezes, tipo, um dá 15 e o outro dá 5. Aí fica assim, por que vocês deram 5 e 15? Aí para quem tá em 15, casa né? não, 18. não vai entender, mas existe uma pontuação, né? Obrigada. Aquelas que saem falando. Mas mas- por favor, por favor. Porque existe toda uma pontuação por trás de cada tarefa. Então, se a tarefa é muito difícil, 20 ou é 25? Cara, é Fibonacci a sequência, né? Fibonacci. É um mais 3, 5, 8, 8. né? Nunca foi mais que 5, cara. 13, se for 13 já, porra. Eu Não, tô, se 5... eu tô em dúvida. 5 você já tem 21. que dividir mais a tarefa. Não tem como fazer, né? Passou de É. 13, não faz. É um projeto, praticamente. Vocês É um já projeto. chegaram nessas situações? Não.
Isso aqui É porque a gente não é uma divide feature, isso aqui é em subtarefas, então nunca dá isso tudo. Em pequenas tarefinhas que fica mais fácil, né? Tanto desenvolver como para testar é melhor. Então, E deixa eu te perguntar. aham. Nossa, hoje eu tô, tipo, né? Tô cortando pra caramba. Mas assim, quando a gente via, assim, das empresas que eu trabalhei, né? Quando a gente via que dava um valor muito alto de pontuação e era muito unânime, a gente falava assim, bom, acho que talvez a gente tenha que fazer um discovery. E aí a gente tinha ali o papel da design ou do designer pra falar, bom, então eu vou ajudar vocês a fazer isso. Porque às vezes é tão incerto que a gente também pegava uma tarefa só de descobrimento. Não do Brasil, mas da tarefa. Não, desculpa. Nossa, Gente, desculpa. cara. Mas assim, tinha essa questão, né, de pra gente saber mesmo o que a gente queria fazer na tarefa, que às vezes não ficava nem tão claro. Porque tem essa questão de priorização, né? Mas eu acho que você tem uma conversa Tem. muito boa com o PM ou a PM, Sim. né? Na verdade, eu trabalho com o PM, o Caio Lima. Deixa eu falar o nome dele aqui, porque ele é muito especial. É um cara, assim, que eu nunca trabalhei com um cara do nível dele. Então, ele é muito bom no que ele faz. Eu falo pra ele que ele nasceu pra isso. Então, a gente nunca teve esse tipo de dificuldade na Station, porque ele traz muita tarefa, mas de uma forma tão fácil, tão leve, que a gente não tem problema com isso. Ele organiza muito bem a equipe. Então, eu acho que o principal é a questão da organização, é a questão da divisão, é quebrar o montante em pequenas partes e fazendo, sabe? Então, a gente tem tudo muito bem planejado, que é a primeira cerimônia. A gente começou a falar de cerimônia, já mudou, né? Rapaz, Já- aqui não A tem cara não Tá, tem. tá misturando tudo, né? Zero foco, né? TDAH, Cara, gente. Carla, deixa eu terminar o Não assunto. consigo, não consigo. Deixa eu terminar. Gente, TDAH, eu tô falando, eu vou até aproveitar e vou... Olha aqui, ó. Olha eu fazendo de novo. De novo, de Eu tô novo, fazendo de de novo, novo. mano. Mas é isso, gente. Vai na terapia pra vocês descobrirem se vocês têm algum déficit de atenção. Eu tenho, é isso. Um beijo. Continua, Vai perdão. na terapia pra aprender a lidar com a Carla. A Ledes começou a fazer. Que ela tava falando A da Letícia começou a retrô, fazer. aí eu comecei a falar do planejamento, aí ela me cortou do ponto e foi, né? Mas aí a gente tem o planejamento, aí a gente tem as reviews, a gente tem as retrô, tem reuniões que a gente faz só para organizar, né, a sprint, porque é separado em sprint, a gente hoje trabalha com um sprint de 15 dias e uma semana de health entre as cerimônias. Então, durante... Quem é esse... Ih, não sabia. Health. Olha, deu um... Essa cerimônia de réu. A gente tá implantando agora, tem pouco tempo, mas é bem legal, porque é tipo Todo um mundo terapia, respiro, é um respiro entre as sprints, porque antes a gente fazia todas as cerimônias durante a sprint. Então, às vezes, você parava de produzir para participar de uma reunião. Aí dava meio que um corte. Então, a gente coloca todas as reuniões pra semana de Nossa, health. faz muito sentido. Sim, Nossa. faz muito sentido. Até E pra fica review muito bom. funcionalidade se tá funcionando ou não, né? Sim. Nossa, então, é tipo, muito bom. vocês trabalham, sei lá, sprint de 2 semanas. Sprint de 2 Aí semanas. na terceira semana só as cerimônias. Cerimônias pra descansar. e tipo assim, Melhoria. bugs críticos. Fechar, né? A gente. E às vezes também pra fechar a sprint. Fica algumas tarefinhas bem fáceis. Aí, não, vamos terminar aqui, dá pra terminar essa semana. Então a gente vai colocando assim, algumas coisas na semana de health. Algumas coisas mais tranquilas. É um fôlego, né? E assim, é muito bom. Nossa, tá sendo muito bom. Nossa, Muito que bom isso perfeito, daí. porque a gente não tinha, a gente ficava reclamando com o Piô lá, na minha ex. Muita reunião, retrô. falava assim, Muita eu não reunião. vou fazer retro. isso. Muita reunião. E eu que trabalho em 2 squads, então muitas vezes até choca, né? Nossa, Nossa. Da reunião. Aí fica aquele ciúminho. Ah, a Rafaela prefere a de lá, porque deixou a nossa pra assistir a outra. Aí eu tenho que Acontece, confessar, não, porque a de lá hoje tá sendo mais importante e tal. Aí até isso eu preciso saber lidar, Soft né? skill aí, né? Soft skill aí, tá? Necessário. Pra não verdade. gerar aquele ciúminho e tal, né? Então, eu tenho que controlar bem o tempo pra manter ali nas duas equipes. E ainda mais, assim, como você falou, aí dá pra perceber do jeito que você fala, assim, desde quando a gente te viu antes. Você é uma pessoa muito assertiva, muito tranquila e consegue passar a informação, sabe? E eu acho que isso é muito legal num time. Principalmente para alguém que tá lidando com uma coisa tão importante e tão É muito delicada. importante. É muito né? delicado. É muito delicado, porque, igual a gente falou antes,
qualquer erro de usabilidade Qualquer erro. vai impactar diretamente o usuário e diretamente Tanto o usuário quanto pro dev, né? Tipo, você passa lá, rala pra fazer o bagulho e depois chegar lá o teste não tá aprovado. Você fala, Sim, total. É uma coisa muito séria. E foi uma coisa que eu tive dificuldade, sabe, Carla? Tipo, no início, eu me cobrava muito. Muito mesmo, assim. A nível de quando deixava passar alguma coisinha, mesmo que não fosse nada grave, eu, tipo... entrava quase numa depressão ali. Eu ficava, gente, como eu sou burra e tal. E aí, meu marido, coitado, tinha que me aguentar. Porque se desse na sexta, aí no sábado e domingo, era eu zangada sábado e domingo. Aí eu ficava muito estressada comigo, porque eu não queria falhar. E uma coisa muito importante nessa área, que é a análise de qualidade, todos passam por isso, porque eu fui conversando com outros, é saber lidar, saber entender você e que você vai errar. Porque como é qualidade, eu não queria errar, mas eu sou humana. Então, vou errar, não tem jeito. Vai. E aí eu não aceitava. Quando passava qualquer coisinha, era muito, muito... Tipo assim, era depressivo, sabe? E aí eu tive muita dificuldade com isso. E acabei gerando um quadro de ansiedade muito grande. Sim. Porque, tipo, eu tinha que conciliar minha vida pessoal, meu trabalho. Passei aquele longo período sem trabalhar ali, só em casa. Então, foi bem difícil. É uma coisa que a gente até falou, né, sobre um pouco como é mudar, né, e antes você ser um... Porque eu acho que quando a gente é sênior, tá um pouquinho mais especialista, acho que você tinha muito isso da sua antiga carreira, né? Então, você sabia como lidar com um problema, com um perfil assim, tanana, você já trabalhava há muito tempo, mas aí você chega num lugar que você volta a ser júnior em um aspecto, principalmente só, né, necessariamente técnico, é muito frustrante, né? Porque você fala assim, nossa, se eu tivesse, eu já teria percebido isso. Mas nem é, sabe? Sim. A gente tem que levar umas na cara, assim. Eu também. Nossa, eu coloquei uma informação em produção lá que, tipo, não fazia 2 anos que não vinha mais, sabe? Uma feature. Nossa. Aí eu falei, tá tudo bem, sabe? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Assim, eu acho que é legal essa questão igual, assim, a gente tem peer reviewing, né? Tipo, alguém do nosso grupo, do nosso time vai lá e vai fazer um review do que você está fazendo. Porque uma segunda opinião é sempre muito importante, né? Uhum. No início, né, foi difícil, porque às vezes na review tinha algumas coisas relacionadas à qualidade, né? Que os meninos, testar mais isso. Aí eu ficava me sentindo tão culpada. Aí eu, meu Deus do céu, os meninos estão falando mal de mim. Só que, na verdade, depois... eu fui entendendo que o processo de qualidade era a equipe toda que era responsável, não era só eu. Mas, tipo, quando tinha na review alguma coisa falando sobre qualidade, eu já me atacava, já doía meu coração. Ai, meu Deus, é comigo. Mas não, a qualidade é o time inteiro que é responsável. E cada vez que eu entendo mais isso, fica mais fácil de lidar, sabe? Com certeza. Porque às vezes eu colocava muita expectativa só em cima de mim, que eu que tinha que testar. Às vezes até quando outras pessoas achavam bug, eu ficava assim, meu Deus, tá tomando meu serviço. Eu que tinha que ter achado esse bug. Então, o que eu tô fazendo aqui? Nem precisam de mim se outra pessoa acha. Então, tipo, tudo isso eu tive que lidar. Tive que ir na psicóloga, tive que conversar. Então, isso é muito importante, tipo, da pessoa saber o seu limite, saber que outras pessoas passaram por a mesma situação que você. Eu fui conversando com outros QAs, fui falando o que eu estava passando. Ele, Rafa, é normal, eu já passei por isso, você vai adquirir uma maturidade. Então, é muito bom, sabe? É um amadurecimento muito bom. É uma área que eu me identifiquei demais. Assim, e eu tô amando, assim, cada dia mais que eu vou entendendo, agora que passou mais as crises de ansiedade, aquelas, tipo, eu me sabotando, me achando que eu era inferior, sabe? Tudo que absurdo, aquilo... né? Que absurdo. Tudo aquilo vai melhorando com o tempo, mas no início da carreira é bem difícil mesmo. A gente acha que a gente tem que saber de tudo, né? Sim. E aí, Let's? E aí? Será que a gente já começa a fazer as perguntas da audiência? Você que manda? Você que sabe. Já deu horário? Olha. Vai, vamos... Vamos ver as perguntas. Já pergunta? Já? Já vamos ver a pergunta. Vamos. Eu achei essa muito legal. Porque eu adoro história engraçada.
Tá? Não é porque eu Vamos lá. seja, mas eu gosto de gente engraçada. Qual o bug mais grave ou mais engraçado que você descobriu? Essa é boa, É uma né? boa pergunta, boa Essa é boa. pergunta. Acho que o mais grave é esse negócio de... Da rádio não Oh. funcionar, né? Provavelmente o mais bloqueante foi esse da rádio não funcionar, sabe? Agora, engraçado, tem vários, assim, deixa eu tentar lembrar aqui. Pode falar com Ah, todos. tá, eu adoro todos. aquelas- Teve um do Mobile que foi muito engraçado, que o Dev, ele tinha que arrumar um scroll, e aí ele arrumou e me passou pra me testar no celular. Aí eu tô aqui com o celular na mão, testando. Quando eu abro, nossa, essas letras estão diferentes. Aí quando eu fui ver, tava tudo de cabeça pra baixo. E aí, Sério? tava de Gente, cabeça pra baixo. Gente, eu ri demais. Aí eu fui lá, né, no Slack. Aí Que rolou, amore? gente, aí eu dei um print, né? Eu sabia que ia virar graça, né? E aí eu dei um print e postei logo pra todo mundo. Porque geralmente, bug mesmo, eu não posto no canal. Sim, eu vou no sim. particular da pessoa, né? Perfeito. Porque, pra não ficar expondo, né? Então eu vou no particular, eu coloco no giro e tal. Mas como esse eu sabia que ia virar graça, eu dei um print e postei lá pra todo mundo. Aí eu, gente, olha esse aqui, tá de cabeça pra baixo. Aí os meninos, nossa, mas você é muito chata, hein? Porque é só virar o celular assim, de cabeça pra baixo. Você é muito exigente, é só virar de cabeça pra baixo que tá tudo certo. Mas você já viu assim? Não, porque o Xiaomi, se você vira, ele vira a tela. Não tem isso. Ah, teve um engraçado Não é? também, de virar tela também. Que a gente tava com acessibilidade muito grande. Então, quando você pegava o celular e fazia só um movimentinho assim, ele já rotacionava. Sério? Tava Mas tava mesmo rotacionando desligado, muito. o automático? Não, por exemplo, a gente tava assistindo uma live e aí, tipo, rotacionava. Tipo, você só fazia isso aqui. Tipo, Livre. Aí foi pra correção. Tá, aí o Dev foi e corrigiu. Aí... Ficou rodopiando, os caras. Eu não vou Ia falar ser o legal nome se dele. rodopiando. Eu vou falar o nome dele aqui, mas ele é super competente, mas é porque Acontece, foi muito né? engraçado. Acontece, gente. Aí, tipo, quando eu virava o celular assim, ele ficava em pé. Quando eu levantava, ele deitava. Então, tipo, ele tava fazendo o contrário. Depois as do que era pessoas pra perguntam fazer. por que o sinal é importante. Né? Entendeu? Exatamente. Aí Mas eu só gente errei o do sinal. céu. É isso aí. E aí no celular é muito engraçado. Pra me filmar, eu peguei outro celular. Aí filmando o celular, aí eu ficava rotacionando, filmando. Olha aqui, fulano, quando eu deito em paisagem, ele aparece retrato. Quando eu coloco retrato, ele aparece paisagem. Aí, tipo, isso foi bem engraçado também. Gente, que da hora. Algum dev já deixou um easter egg pra você? O quê? Um easter egg. Tipo uma surpresinha escondida. Testou, tipo, será que ela vai ver isso? É, Vou será que colocar vai aqui. Ah, Alguém já fez? não. Ou pelo menos não não. pareceu que fosse, talvez. É. Ai, gente, não dá nem pra perder tempo também fazendo isso. Ah, mano, não duvide dos nerds, velho. Não Ai, não faça sei. isso com a gente. Não, mas tipo assim, já aconteceu de, tipo, achar bug. E aí perguntar, e aí, você testou, achou alguma coisa? Ah, não, eu achei e tal. Sabe? Tipo isso. Aí já aconteceu. E é bem chatinho, né? Tipo, quando você, que é mais de qualidade, não acha e outra pessoa acha. É bem chatinho, mas nada grave assim, coisa de produção. Isso é testando internamente, né? Em outro ambiente. Arrasou. Gente, mas é muito bom. Eu amo, porque a Alana, um beijo se você estiver assistindo. Cara, ela contou uma história muito engraçada semana passada. Semana passada, né? No segundo Mês podcast. passado. Gente, assistam, tá? Maravilhoso. Só aproveitando o gancho aqui, porque eu acho que a gente tem que fazer isso sempre. Porque eu acho Sim, que todo histórias mundo tem uma engraçadas, história todo mundo engraçada, assim. Sim, verdade. Vamos pra próxima da audiência? Vamos. Será? Querem? Tem muita mulher nessa área? Você tem bastante mulher trabalhando com você em outros squads, sei lá? Então, nessa área de TI em geral, não temos muitas mulheres, né? A gente já se vê pelos desenvolvedores, né? Na mesa squad não tem nenhuma desenvolvedora. Só Triste. desenvolvedor. A gente precisa melhorar, né, gente? Precisa melhorar essa porcentagem Vagas aí. afirmativas, gente.
De novo, segundo podcast. Tá Mas, tudo explicadinho. mas na área de qualidade tá aumentando muito, sabe? Muitas mulheres têm vindo para essa área, por ser uma área que você precisa ser detalhista, né? Então tem muita mulher migrando para essa área. Na TC, Mas não é um pré-requisito, né? Porque todo mundo pode desenvolver atenção ao Qualquer detalhe, um. né? Eu É, acho. Assim qualquer como um. qualquer mulher, e eu digo de novo, sim. é da exata sim. Tô reclamando. Gostei. É que eu fico reclamando que eu não reclamo. Agora eu tô reclamando. Sim. Só finalizando essa pergunta, tem algumas meninas na automação, Jéssica, não vou lembrar de todos agora, acho que Adriano, uns 4 meninas na automação, e tem eu aí nessas 2 squads e na tribo de social, né? Ah, legal. Então, a tribo é porque tem várias squads embaixo dela. Sim, Aham. a tribo social que vem trazendo aí ideas, vem trazendo canais onde é postado as notícias, né? Onde tem a nossa rádio, onde acontecem as lives ao vivo, né? Que vem trazendo aí cada vez mais figuras públicas, pessoas importantes para estar chamando o público aí. Que é Você, muito por bacana. exemplo. Né? Pô, com certeza. A gente. Olha, eu acho que tem mais uma aqui em relação a isso. Como vocês lidam com um ambiente em que a maioria é homem? Eu não vou começar a falar sobre isso, não. Porque eu sempre me envolvo em polêmica, sacanagem. Eu tenho muita sorte. Uhum. Assim, muita sorte. Que as pessoas que eu trabalho, principalmente todos os meninos. E se não, também eu quebro pau, explico as coisas, sabe? Eu também, Falo- eu acho que eu sou igual a você. Eu tenho muita sorte. Eu trabalho numa equipe muito legal. E assim, só que eu vejo que os meninos, às vezes, na hora de conversar, tem aquele cuidado, né? De não falar certo tipo de coisa. Até tanto é que às vezes a gente tá na reunião mais divertida e tal. E aí eles falam alguma coisa, eu olho a língua. Razão. Porque. Eu acho que eu tive ainda a sorte de ter outras mulheres muito próximas. Você também, né, Leite? Só tinha mais homem, né? A maioria dos. Acho que você nunca trabalhou com uma mulher diretamente, né? Não, nunca. E a gente Nossa, acaba nunca pegando mesmo. muito termo, né? Que eles falam. Eu percebi que. Eu peguei alguns termos, sabe? Tell me more. Ai, ai. Que antes eu não tinha. Alguns sotaques do Tocantins eu perdi, comecei a pegar da galera. E assim, os meninos moram em diferentes regiões do Brasil, né? Uhum. Então você começa a ver a diversidade de sotaques. Acaba que às vezes você pega uma gíria aqui, uma gíria ali. Acaba que você fica todo Verdade. misturado, né? Eu acho que é legal, você colocou um ponto importante. A gente trabalhando em remoto, Sim. híbrido, eu acho que é muito enriquecedor ao mesmo tempo Sim. que às vezes limitante em alguns aspectos, Sim. né? Gente, quando eu entrei, eu tinha dificuldade de entender o que o povo tava falando, porque trazia coisas de outras regiões que eu não era habituada, palavras mesmo, né? Aí, o que significa essa palavra? E tal. E é muito legal, é muito diferente, sabe? Parece que é Dá outro um país. exemplo. Dá um exemplo. Tipo, cara, só uma crítica antes, eu acho que a gente usa muito termos em inglês. Mas assim, eu Sim. uso, então eu tô fazendo uma crítica, autocrítica, além de tudo. Então, essa questão do inglês já é outra história, né? É. Porque nesse mundo tudo é inglês. É. Então eu Sim. tive que mudar o meu vocabulário para poder, igual, tipo, quem não é acostumado, igual squad, tribo. Não, tribo é. É português. É, que Mas- às vezes tem, as pessoas falam tribe, né? Aham. É. Mas existe as cerimônias Convivi que com é umas. tudo em inglês, né? É tudo em inglês. Review, Não, né? ok. Revisão dele, diária. Diária, será? Diário? Daily. Daily Daily é Falam de diário. diariamente, né? É. Que é todo dia, reunião que a gente faz todo dia. São Cara, as não dailies. tem, às vezes não tem uma tradução rápida. E tudo bem. É, igual É. esses dias a gente tava conversando lá. Qual que é a tradução para deploy? É implantação, não é? Mas parece que você tá implantando Mas é um diferente, marco. é outra coisa. É. Tenho que trazer minha prima, que é professora de inglês. A gente fala deployar, mergear. É. Ai, gente, Em maravilha. inglês virou verbo em Build, é português igual agora. build. Aí eu falo, tá buildando. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu sei que tem o build, né? Aí quando eu quero perguntar se tá construindo, né? Aí eu tá buildando aí. Aí eu nem sei se existe, mas eu falo assim. Cara, mas é muito Vixe, estranho, teu build cresceu. A gente veio. Então tem Já uns- me perguntaram, Você vai, o que é crechar? Eu falei, é crechar, mano. Ai, sei lá. você vai abrasileirando as palavras em inglês, né?
Você vai Total. inventando ali. Total. Cara, Mas é muito bom. E, ó, outra pergunta. Quanto tempo você precisou estudar pra se maquiar? Até respondi, eu acho, no início. Então, é muito relativo, na verdade, porque depende do tempo que você vai dispor. Eu tinha bastante tempo que eu não estava trabalhando, então eu dividia meu período ali, manhã no inglês, à tarde eu estudar um pouco de desenvolvimento. Então eu passei ali mais ou menos um ano estudando desenvolvimento, e aí depois eu migrei para a área de qualidade, né? Que eu tinha um amigo chamado El, que ele é QA, e aí eu me inspirei nele. Aí eu, não, Ah, vou sim. estudar para essa área. Eu achei interessante, e aí comecei a estudar mais 6 meses. Então, no total ali, foi um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 6 meses. Ah, lembrei, você tava falando que tem cursos, né, de QA e tudo Tem. mais, só que a Carla já Aham. viajou no Cursos assunto. com certificado, tá? E aí, são cursos muito bons. E eu fiz vários, fui fazendo todos que eu estava encontrando, fui ali fazendo. Cursos gratuitos você encontra, sabe? Você Então, tem é alguns um pra campo indicar muito pra quem bom. quiser ser? Eu tenho. Quem quiser até conversar, mandar mensagem pra mim, eu posso mandar todo o material. Eu já ajudei várias pessoas que tinham vontade de entrar na área, sabe? Passei material. Só que o problema dessa área é que muitas pessoas começam e elas param. Porque tem aquele impacto inicial, né? A dificuldade inicial, porque é outro mundo, é igual a gente falou no início. Então tem aquele impacto. Aí a pessoa já pensa que não vai conseguir e desiste. Então você tem que ter persistência. Então muitas pessoas eu passei material e tudo e elas não foram pra frente, sabe? Mas, assim, tem o meu LinkedIn, que é Rafaela Alencar. Então, quem tiver interesse, pode me chamar lá, me manda um oi, que eu passo todo o material que eu estudei. O que precisar de ajuda, de dúvida, eu posso estar tirando também. Tá bom. Então, Boa. Arrasou. Já passou. estou à Já passou o disposição. LinkedIn Já, aí. assim, Isso aí. arrasou. Rafa é influencer de Rafa QA. influencer de A QA. gente, porque, tipo, é tão bom, sabe, o que eu tô vivendo hoje, de não ter desistido e ter conseguido, sabe? Então, eu quero que todo mundo tenha essa experiência. E é assim, eu vim pra esse mundo justamente, eu comecei falando lá do início e nem concluí o raciocínio, né? Desculpa. Certeza Será que fui eu. certeza que foi a Carla que atrapalhou. Porque, assim, eu migrei de área porque realmente estava difícil, né? Entrando na pandemia. E aí eu entrei nessa área de TI. Então, assim, tem muita vaga, gente. Muita vaga mesmo nessa área. Então, pode estudar sem medo que você vai conseguir. Porque eu entreguei vários currículos de direito, né? Quando eu estava querendo arrumar um emprego como advogada. E eu não tive nenhuma resposta. Foi muito frustrante. Era até importante eu ter falado um pouco também da frustração, né? De receber nãos. Na verdade, nem de receber não, nem resposta de e-mail, né? Então Sim. foi um período bem frustrante. Eu tive que trabalhar meu emocional para suportar, lidar com isso, com as rejeições. E assim, na área de TI, não. Na minha primeira entrevista eu já passei, sabe? E foi assim, inacreditável. Eu fiquei sem acreditar. E aí, mesmo depois de ter passado na entrevista, ainda não falei pra muita gente, acho que eu comentei talvez com a minha mãe. Eu esperei concluir um mês de trabalho pra poder começar a divulgar, porque eu tinha medo de não conseguir ser demitida. E aí, tipo assim, eu falei pra todo mundo que eu migrei de área e aí trabalhei um mês e fui demitida. Já pensou a vergonha? Mas eu acho que Então eu tinha esse medo, sabe? fica um aprendizado muito, muito bom pra gente aqui, quem assistiu, assim. Focar, né? Assim, não Focar, tem medo de. gente. Assim, a vida vai te dar muito não, né? Vai. Ou não, você já tem sempre. Vai atrás da ter humilhação. não. Quantas humilhações eu já fui atrás? Tranquilo, cara, faz parte. Sim. E aí eu trabalhei, quando passou um mês, aí eu divulguei geral, aí fiquei muito feliz. E assim, é muito bom. Parabéns E pela que sua venham trajetória, mais Rafa. meses. Parabéns. Foi um prazer, assim, ouvir Nossa, você falar tudo o isso. prazer foi meu. É assim, hoje eu me sinto vitoriosa, assim. Vim lá do interior e tá aqui em São Paulo hoje, diante de tanta barreira, né? Eu nem comentei, mas meu esposo, tipo, pediu demissão lá e veio pra cá, sem ter nenhuma perspectiva. Tinha um amigo dele que morava aqui, ele ficou, né? E aí, tipo, a gente veio com a cara e a coragem. E aí eu fiquei lá trabalhando e ele aqui, passamos 3 meses separados. Aí depois que ele conseguiu o emprego, tava um pouquinho mais estabilizado.
Aí que eu vim, né, de lá pra cá. Então, Força. É um Legal. exemplo pra gente. A gente fica Sim. muito feliz de ter mulheres como você, assim, hoje aqui. Essa abertura que você deu, né? sim. Let's... E É isso. mais uma vez, qualquer um pode chegar, né? Exatamente. Sim. Porque é só persistir, né? E não desistir, né? E não Todos se têm auto-sabotar capacidade. também, né? Não se auto-sabotar, procurar ajuda, né? Procurar Quando estiver ajuda. precisando. Muito Grandes bom, gente. aprendizados. Let's, obrigada E é isso. pela parceria de hoje mais Muito uma vez. obrigada. Eu Obrigada, agradeço, Rafa. meninas. Obrigada, Carla. TC, por ajudar a gente. Obrigada, TC. Obrigada, Legite. Obrigada, Garoa. Não esquecer. É. Até a próxima, E né, até a galera? próxima. Obrigada, é. gente. Falou.